um curdo. Sou terekmiano. Claro que aqui temos povos de todas as nações. Os terekmianos, que também chamamos de Karakalpaks, são os irmãos dos azerbaijanos. Quanto aos curdos, que preferimos considerar como uma tribo, nos velhos tempos eles nem ao menos sabiam que eram curdos. E assim foi durante todo o período otomano. Nenhum dos povos que decidiram ficar saiu por aí batendo no peito e gritando: "Nós somos otomanos". Os turcomenos, os lazes da cidadezinha de Posof, os alemães que foram expulsos para cá pelo czar, todos estavam aqui, mas nenhum sentia orgulho de se proclamar diferente. Foram os comunistas e sua rádio de Tiflis que incitaram o orgulho tribal, e fizeram isso porque queriam dividir e destruir a Turquia. Agora todo mundo está mais orgulhoso. E mais pobre. Quando teve certeza de que seus argumentos encontraram eco em K, Serdar Bey mudou de assunto. Quanto aos islamitas, eles vão em grupo de porta em porta visitando as casas e dão panelas, frigideiras, essas máquinas de espremer laranja, caixas de sabão, triguilho e detergente às mulheres. Concentram-se nos bairros pobres procurando conquistar-lhes a simpatia. Trazem agulhas curvas e costuram fios dourados nos ombros das crianças para protegê-las do mal. Eles dizem: "Dê seu voto ao Partido da Prosperidade, o Partido de Deus. Nós caímos nessa miséria porque nos desviamos do caminho do Senhor." Os homens falam com os homens, as mulheres com as mulheres. Eles conquistam a confiança dos desempregados, revoltados e humilhados. Conversam com suas mulheres que não sabem de onde virá a próxima refeição. E lhes dão esperança, prometendo mais presentes. Conseguem em troca a promessa de votos. Não estamos falando apenas dos que estão nos estratos mais baixos. Mesmo pessoas com empregos e até comerciantes os respeitam, porque esses islamitas são mais trabalhadores, mais honestos e mais modestos que quaisquer outros. O proprietário da Gazeta da cidade fronteiriça acrescentou que o prefeito recém-assassinado era desprezado por todos, não porque, ao chegar à conclusão de que cavalos e carroças eram ultrapassados demais para a cidade, tivesse tentado proibi-los. Sem nenhum resultado, como se viu depois, pois, quando ele morreu, o plano foi abandonado. Não, insistiu Serdar Bey. O povo de Kars odiava o prefeito porque ele aceitava subornos e não tinha pulso, mas os partidos republicanos de direita e de esquerda não conseguiram tirar vantagem desse ódio, divididos como estavam por rixas violentas, disputas étnicas e outras rivalidades destrutivas. Fracassaram em apresentar um candidato único em condição de vencer. O único candidato em quem o povo confia é o que está concorrendo pelo Partido de Deus, disse Serdar Bey, e esse candidato é Muhtar Bey, o ex-marido de Ipek Han, cujo pai, Turgut Bey, é dono do hotel em que você está hospedado. Muhtar não é lá muito brilhante, mas é curdo, e os curdos representam 40% de nossa população. Nosso prefeito será do Partido de Deus. Lá fora a neve estava caindo, densa e pesada como nunca. Apenas de olhá-la, K já se sentia solitário. Ele também temia que o mundo ocidentalizado que conhecera na infância estivesse chegando ao fim. Quando estava em Istambul, voltara às ruas de sua infância procurando os velhos edifícios elegantes onde seus amigos tinham morado, edifícios cuja construção remontava ao início do século XX, mas descobriu que muitos foram destruídos. As árvores tinham mirrado ou sido derrubadas. Os cinemas, fechados 10 anos antes, ainda estavam lá, rodeados de escuras e estreitas lojas de vestuário. Não era apenas o mundo da sua infância que estava morrendo, era o seu sonho de um dia voltar a morar na Turquia. Se a Turquia fosse dominada por um governo islâmico fundamentalista, ele pensava agora, nem mesmo sua irmã poderia sair de casa com a cabeça descoberta. O luminoso de neon da Gazeta da cidade fronteiriça criara um pequeno halo de luz na escuridão lá fora. Os flocos de neve gigantes ondulando lentamente através da luminescência eram a essência mesma dos contos de fadas, e observando-os cair sem cessar, K se viu com Ipek em Frankfurt. Eles estavam na mesma Kaufhof, em que ele comprara o casaco cinza carvão que agora envolvia seu corpo. Estavam fazendo compras juntos no primeiro andar, na seção de sapatos femininos. Isso é obra do movimento islâmico internacional que quer transformar a Turquia num novo Irã, disse Serdar Bey. Acontece o mesmo com as jovens suicidas. Ou não? Perguntou K, voltando-se. Agora estamos reunindo denúncias de pessoas que dizem achar uma vergonha essas moças terem sido tão iludidas. Mas, como não queremos aumentar a pressão sobre outras jovens, correndo o risco de levá-las ao suicídio, ainda não publicamos nenhuma de suas declarações. Elas dizem que Azul, o infame terrorista muçulmano, está em nossa cidade para aconselhar as jovens que cobrem a cabeça e as suicidas também. Os muçulmanos não são contra o suicídio?
Serdar Bey não respondeu a essa pergunta. A impressora parou e fez-se silêncio na sala. K voltou a olhar para a miraculosa neve. Saber que logo iria haver IPEC o estava deixando nervoso. Os problemas de Cars eram uma distração bem-vinda, mas tudo o que desejava naquele momento era pensar em IPEC e se preparar para um encontro na confeitaria. Faltavam 10 minutos. Com a pompa e solenidade mais condizentes com um presente feito à mão, Serdar Bey ofereceu a K uma cópia da primeira página que seu enorme filho mais velho acabara de imprimir. Os olhos de K, acostumados a procurar o próprio nome em jornais literários, logo o localizaram no canto. K, nosso famoso poeta, chega a Kars. K, o célebre poeta cuja fama se espalha pela Turquia, veio visitar a nossa cidade fronteiriça. Ele conquistou a admiração de todo o país com 2 coletâneas intituladas Cinzas e Tangerinas e Os Jornais Vespertinos. Nosso jovem poeta, que também ganhou o prêmio Basset Nekatgil, veio à nossa cidade para cobrir as eleições municipais para o Republicano. Durante muitos anos, K estudou poesia ocidental em Frankfurt. Meu nome está escrito errado, disse K. O A deve estar em caixa baixa. Continuou lamentando ter de dizer isso, mas parece muito bom. Acrescentou, como se a pedir desculpas por seus maus modos. Meu caro, foi por não sabermos ao certo o seu nome que tentamos entrar em contato com o senhor, disse Serdar Bey. Filho, olha aqui, você imprimiu errado o nome do nosso poeta. Mas enquanto recriminava o rapaz, não havia surpresa em sua voz. K desconfiou não ter sido ele o primeiro a notar que seu nome foi impresso errado. Corrija isso agora mesmo. Não é preciso, disse K. No mesmo instante viu o próprio nome impresso corretamente no último parágrafo que acabara de ser composto em tipos de chumbo. Noite de triunfo para a trupe de Sunay Zain, no Teatro Nacional. A companhia de teatro Sunay Zain, conhecida em toda a Turquia por suas homenagens teatrais a Atatürk, à República e ao Iluminismo, apresentou um espetáculo para uma plateia extasiada e entusiástica no Teatro Nacional ontem à noite. O espetáculo, que se prolongou até o meio da noite, contou com a presença do subprefeito, do candidato ao governo municipal e dos cidadãos mais importantes de Kars. Foi interrompido várias vezes por estrondosas palmas e aplausos. O povo de Kars, que havia muito estava ansioso por um evento artístico dessa dimensão, pôde assistir não apenas do auditório superlotado, mas também de suas casas. A televisão fronteiriça de Kars trabalhou incansavelmente para organizar essa primeira transmissão ao vivo em sua história de 2 anos, para que toda a Kars pudesse assistir ao esplêndido espetáculo. Embora ainda não disponha de equipamento para transmissão ao vivo, a televisão fronteiriça de Kars conseguiu estender um cabo de seus estúdios na Avenida Halit Passa ao longo de 2 ruas até a câmera que se colocou no Teatro Nacional. Era tal o espírito de boa vontade presente entre os cidadãos de Kars que alguns moradores tiveram a gentileza de deslocar o cabo para suas casas para evitar que a neve o danificasse. Por exemplo, nosso dentista, Fadil Bey, e sua família permitiram que se passasse o cabo pela janela que dá para a sacada da frente e o estendessem pelos jardins dos fundos da casa. O povo de Kars agora espera ter novas oportunidades de desfrutar de programas de grande sucesso desse tipo. O diretor da televisão fronteiriça de Kars também anunciou que, estando em curso a primeira transmissão ao vivo da cidade, todos os estabelecimentos industriais e comerciais de Kars tiveram a gentileza de contribuir para a divulgação. O programa, que foi visto por toda a população de nossa cidade, incluía vinhetas republicanas, as mais belas cenas das mais importantes obras de arte do iluminismo ocidental, esquetes teatrais criticando os comerciais que visam solapar nossa cultura, as aventuras de Vural, o famoso goleiro, e poemas em honra de Atatürk e da nação. K, o famoso poeta que está visitando nossa cidade, recitou seu último poema, Neve. O ponto máximo do evento foi a apresentação da peça Minha Pátria, ou Meu Lenço, a obra-prima iluminista dos primeiros anos da República, numa nova versão intitulada Minha Pátria ou Meu Manto para a Cabeça. Não tenho nenhum poema chamado Neve, e não vou ao teatro esta noite. Seu jornal vai dar a impressão de ter errado. Não tenha tanta certeza. Tem gente que nos despreza por escrevermos as notícias antes que elas aconteçam. Eles nos temem não por sermos jornalistas, mas porque conseguimos prever o futuro. Você precisa ver como ficam espantados quando as coisas acontecem exatamente como as relatamos. E muitas coisas só acontecem porque as relatamos antes. Isso é que é jornalismo moderno. Sei que você não vai se opor a que sejamos modernos. Você não vai querer nos desgostar. E é por isso que tenho certeza de que vai escrever um poema chamado Neve e virá ao teatro para o ler. Examinando o resto do jornal,
Anúncios de vários comícios, notícias sobre uma vacina de Erzur-1 que estava sendo aplicada nos liceus da cidade, um artigo entusiasmado contando que todos os moradores de Kars iriam ter um prazo suplementar de 2 meses para pagar suas contas de água. K notou uma notícia que não tinha visto antes. Todas as estradas para Kars estão fechadas. A neve que está caindo há 2 dias cortou todas as nossas ligações com o mundo exterior. A estrada de Ardahan foi fechada esta manhã e a estrada para Sankamis ficou intransitável à tarde. Devido ao excesso de neve e de gelo na área atingida, o fechamento das estradas obrigou um ônibus da empresa Yilmaz a voltar para Kars. O serviço meteorológico informou que o ar frio vindo diretamente da Sibéria e a nevasca decorrente vão continuar por mais 3 dias. Assim, nesse período, a cidade de Kars vai ter de se portar como nos invernos de antigamente, virando-se com seus próprios recursos. Isso vai nos dar uma oportunidade de pôr nossa casa em ordem. Quando K estava se levantando para ir embora, Serdar Bey levantou-se de um salto e segurou a porta como para certificar-se de que suas últimas palavras seriam ouvidas. Quanto a Turgut Bey e suas filhas, quem sabe o que vão lhe contar? Disse ele. São pessoas instruídas que hoje à noite estão recebendo muitos amigos, como é o meu caso. Mas não se esqueça, o ex-marido de Ipek, Muhtar Bey, é o candidato a prefeito do Partido de Deus. O pai dela, Turgut Bey, é ex-comunista. Sua irmã, que veio completar seus estudos aqui, segundo dizem, é a líder das moças que usam mantos. Imagine a situação. Não há uma só pessoa em Kars que tenha a menor ideia de por que resolveram vir para cá durante o período mais difícil de nossa cidade, 4 anos atrás. K sentiu um aperto no coração quando ouviu essas notícias perturbadoras, mas não deixou transparecer. É verdade que você veio aqui para cobrir as eleições municipais e os suicídios? K se encontra com Ipek na confeitaria Vida Nova. Porque, apesar das más notícias que acabara de receber, havia um leve sorriso no rosto de K enquanto andava na neve, indo da avenida Fike Bay para a confeitaria Vida Nova. Alguém estava tocando Roberta, de Pepino de Capri, uma canção pop melodramática da década de 60, e aquilo o fez sentir-se como um melancólico herói de um romance de Turgenev, saindo para se encontrar com uma mulher com quem sonhara durante anos. Para falar a verdade, K amava Turgenev e seus romances elegantes e, como escritor russo, estava cansado dos intermináveis problemas do seu país e chegou a desprezar o seu atraso, só para acabar se surpreendendo ao olhar para trás com amor e saudade, depois de mudar-se para a Europa. K não sonhava com a imagem de Ipek, mas trazia na cabeça a visão de uma mulher muito parecida com ela. Talvez Ipek tivesse entrado em seus pensamentos de tempos em tempos, mas só começou a pensar nela depois de ter ouvido falar de seu divórcio. Na verdade, era justamente por não ter sonhado com ela o bastante que agora estava tão interessado em avivar seus sentimentos com música e romantismo à la Turgenev. Mas tão logo entrou na confeitaria e reuniu-se a ela em sua mesa, todos aqueles pensamentos românticos desapareceram, porque Ipek parecia ainda mais bonita naquele momento do que no hotel, mais ainda do que nos tempos de universidade. A verdadeira dimensão de sua beleza, lábios levemente maquiados, tez pálida, olhos brilhantes, olhar franco, afetuoso, perturbava K. Houve um momento em que ela pareceu tão espontânea que ele temeu não conseguir sustentar sua atitude estudada. Esse era seu maior medo, depois de escrever poemas ruins. Vindo para cá, viu operários arrastando um cabo de transmissão desde a televisão Cidade Fronteiriça até o Teatro Nacional. Eles o estendiam como um varal, disse ele, na esperança de quebrar o embaraçoso silêncio. Não querendo, porém, parecer criticar as deficiências da vida da província, teve o cuidado de não sorrir. Sustentar a conversa exigiu um certo esforço, mas os dois empenharam-se na tarefa com admirável determinação. A neve era uma coisa que podiam discutir com facilidade. Quando eles esgotaram esse assunto, passaram a falar da pobreza de Kars, em seguida do casaco de K. Depois ambos confessaram ter achado que o outro não tinha mudado nada e que nenhum dos dois tinha conseguido parar de fumar. O assunto seguinte foi o dos amigos distantes. K acabara de ver muitos deles em Istambul, mas foi a descoberta de que suas mães agora estavam mortas e enterradas no cemitério Feriköy, em Istambul, que os levou à maior proximidade que ambos desejavam. E então, quando descobriram pertencer ao mesmo signo astrológico, a revelação, ilusória ou não, produziu um frisson que os aproximou ainda mais. Então, já relaxados, conseguiram conversar, por um breve tempo, sobre suas mães e, mais demoradamente, sobre a demolição da velha estação de trem de Kars. Logo voltaram a atenção para a confeitaria onde se encontravam. Foram à igreja ortodoxa até 1967, quando a porta foi removida e levaram para o museu.
O mesmo museu tinha uma seção em memória do massacre armênio. Naturalmente, disse ela, alguns turistas vinham esperando ver remanescentes do massacre turco dos armênios, e era sempre um choque descobrir que nesse museu a história era contada de forma diferente. O assunto seguinte foi o único garçom da confeitaria, meio surdo, um tanto parecido com um fantasma. Depois, o preço do café, o qual, ao que parecia, já não era vendido nas casas de chá da cidade por ser muito caro para a clientela desempregada. Em seguida, passaram a discutir as opiniões políticas do jornalista que acompanhara K em sua volta pela cidade. As dos vários jornais locais, todos apoiavam o exército e o atual governo, e a edição do dia seguinte da Gazeta da Cidade Fronteiriça que K agora sacava do bolso. Enquanto observava Ipek examinar a primeira página, K sentiu-se dominar pelo medo de que, como seus velhos amigos de Istambul, ela estivesse tão envolvida nos problemas internos e nas mesquinhas intrigas políticas da Turquia que nem ao menos consideraria a possibilidade de viver na Alemanha. Ele contemplou por longo tempo as pequenas mãos de Ipek e seu rosto gracioso. Sua beleza ainda o perturbava. Baseado em que artigo você foi condenado e qual a duração da pena? K contou a ela. Os pequenos jornais políticos do final da década de 70 se permitiram uma liberdade de expressão muito maior do que o Código Penal autorizava. Todos que foram julgados e considerados culpados de insulto ao Estado tendiam a sentir-se orgulhosos disso, mas ninguém foi parar na prisão, pois a polícia não fez nenhum esforço sério para procurar os editores, escritores ou tradutores em seus domicílios, constantemente alterados. Mas depois do golpe militar de 1980, as autoridades começaram pouco a pouco a localizar todo mundo que se esquivara da prisão simplesmente mudando de endereço, e foi, a essa altura, que K, que fora processado por um artigo de jornal impresso de afogadilho que nem ao menos escrevera, fugiu para a Alemanha. Foi difícil para você na Alemanha? Perguntou Ipek. O que me salvou foi não ter aprendido alemão, disse K. Meu corpo recusava a língua, assim pude preservar minha pureza e minha alma. De repente receou estar fazendo papel de bobo, mas em sua alegria de ter Ipek como ouvinte, ele se dispôs a contar uma história que nunca contara a ninguém. A do silêncio enterrado em seu íntimo. O silêncio que não lhe permitira escrever nem ao menos um poema nos últimos 4 anos. Aluguei um pequeno apartamento próximo à estação de trem, com vista para os telhados de Frankfurt. À noite, quando rememorava o dia, descobria que minhas lembranças estavam envoltas numa espécie de silêncio. A princípio, desse silêncio nascia um poema. Com o passar do tempo, conquistei certo reconhecimento na Turquia como poeta, e agora começo a receber convites para fazer leituras públicas de poemas. Os convites vêm de imigrantes turcos, de prefeituras municipais, bibliotecas e escolas de 3º grau que pretendem atrair o público turco, e também de turcos desejosos de apresentar a seus filhos um poeta que escreve em turco. Então, quando convidado, K pegava um daqueles impecáveis e pontuais trens alemães que tanto admirava. Pelo vidro embaciado da janela, contemplava as delicadas torres de igreja elevando-se sobre aldeias longínquas. Perscrutava as florestas de faias, procurando a escuridão que escondiam em seu seio. Via as crianças robustas voltando da escola com suas mochilas e o mesmo silêncio descia sobre ele. Como não entendia a língua do país, sentia-se tão seguro e à vontade como se estivesse na própria casa, e era então que escrevia seus poemas. Nos dias em que não estava viajando, saía de casa às 8 da manhã, caminhava ao longo da Kaiserstraße, ia à biblioteca municipal na Avenida Zeil e lia livros. Havia livros em inglês o bastante para ler por 10 vidas. Lá ele lia magníficos romances do século XIX, poesia romântica inglesa, livros de história da engenharia e assuntos correlatos, catálogos de museus. Lia o que bem queria e lia tudo com o prazer de uma criança consciente de que a morte se encontra distante demais para ser imaginada. Enquanto estava na biblioteca, virando as páginas, parando de vez em quando para examinar as ilustrações de velhas enciclopédias, relendo os romances de Turgenev de ponta a ponta, conseguia isolar-se do zumbido surdo da cidade. Era envolvido pelo silêncio da mesma forma que o era nos trens. Mesmo depois de anoitecer, quando voltava por outro caminho, passando em frente ao Museu Judaico e caminhando ao longo do rio Meno, mesmo nos fins de semana, quando andava de uma ponta a outra da cidade, o silêncio ainda o envolvia. 4 anos atrás, esses silêncios dominavam toda a minha vida. Eu precisava de barulho. Só quando eu eliminava o barulho conseguia escrever poesia. Disse K. Mas agora eu vivia em completo silêncio. Não falava com nenhum alemão, e minhas relações com os turcos tampouco eram boas. Eles me evitavam, considerando-me meio louco, um intelectual decadente. Eu não estava me encontrando com ninguém, não falava com ninguém, nem escrevia poemas. Mas o jornal diz que você vai ler seu último poema hoje à noite. Se não tem um último poema, como posso lê-lo?
Havia apenas outros 2 fregueses na confeitaria. Estavam sentados a uma mesa do outro lado do salão, num canto próximo à janela. Um deles era um jovem baixinho. Seu companheiro, velho, magro e cansado, estava tentando pacientemente explicar-lhe alguma coisa. Atrás deles, para além do vidro espelhado das janelas, caíam grandes flocos de neve na escuridão. O luminoso de neon da confeitaria tingia os flocos de neve de rosa. Recortados contra esse cenário, os 2 homens mergulhados numa intensa conversação no canto mais afastado da confeitaria pareciam personagens de um filme granulado preto e branco. Minha irmã, Kadif, estava na universidade em Istambul, mas não passou nas provas finais do primeiro ano, disse Ipek. Ela conseguiu transferir-se para o Instituto de Educação, aqui de Kars. O homem magro atrás de mim, lá no fundo, é o Dr. Yilmaz, diretor do instituto. Quando minha mãe morreu num acidente de carro, meu pai, que adora minha irmã e não queria ficar sozinho, resolveu mudar-se para cá e trazê-la para morar com meu marido e comigo. Mas, logo que meu pai mudou para cá, 3 anos atrás, Muhtar e eu nos separamos. Por isso, agora nós 3 moramos juntos. Nós e alguns parentes somos donos do hotel, um lugar cheio de fantasmas e almas penadas. Nós ocupamos 3 quartos. Durante os anos em que pertenceram à esquerda no movimento estudantil, K e Ipek nada tiveram um com o outro. Quando, aos 17 anos, entrou pela primeira vez nos corredores de pé direito alto do Departamento de Literatura, K não notou Ipek logo. Havia muitas outras moças bonitas, e quando eles se conheceram no ano seguinte, ela já estava casada com Muhtar. Muhtar era um poeta amigo de K que pertencia ao mesmo grupo político. Como Ipek, ele era de Kars. Muhtar passou a dirigir a loja do pai, distribuidora exclusiva dos produtos Arçelik e Aygaz, disse Ipek. E logo que nos instalamos aqui, tentei ficar grávida. Como nada acontecia, ele começou a me levar a médicos em Erzurum e Istambul. Quando se tornou claro que mesmo assim eu nem engravidava, nós nos separamos. Mas em vez de se casar novamente, Muhtar se entregou à religião. Por que de repente tanta gente está se voltando para a religião? Perguntou K. Ipek não respondeu. E, por algum tempo, eles fitaram a televisão em preto e branco no console da parede. Por que todo mundo na cidade está se suicidando? Perguntou K. Não é todo mundo que está se suicidando. São só moças e mulheres, disse Ipek. Os homens se dedicam à religião e as mulheres se matam. Por quê? Ipek lançou-lhe um olhar como a dizer que ele não conseguiria nada pressionando-a para ter respostas rápidas. Ele ficou com a sensação de ter se excedido. Por alguns instantes, os 2 ficaram em silêncio. Tenho que conversar com o Muhtar, como parte do trabalho de cobertura das eleições municipais, disse K. Ipek levantou-se imediatamente, foi até a caixa registradora e fez um telefonema. Ele vai estar na sede do partido até às 5, disse ela ao voltar. Então vai esperar você. Caiu outro silêncio entre eles. E K começou a entrar em pânico. Se as estradas não estivessem fechadas, ele teria pulado no primeiro ônibus que saísse de Kars. Sentiu uma súbita pontada de desespero por essa cidade decadente e por seu povo desamparado. Num gesto mecânico, voltou a cabeça para olhar pela janela. Por longo tempo, ele e Ipek ficaram contemplando a neve distraidamente, como se tivessem todo o tempo do universo e não se preocupassem com o mundo. K sentia-se impotente. É verdade que você veio aqui para cobrir as eleições municipais dos suicídios? Perguntou Ipek finalmente. Não, disse K. Fiquei sabendo em Istambul que você e Muhtar tinham se separado. Vim aqui para me casar com você. Ipek riu como se K tivesse contado uma piada muito boa, mas logo seu rosto corou vivamente. Durante o longo silêncio que se seguiu, ele olhou nos olhos de Ipek e percebeu que ela lia dentro dele. Quer dizer então que você nem se deu um tempo para me conhecer? Seus olhos diziam a ele. Você não pôde nem dispor de alguns minutos para flertar comigo? Você está tão impaciente que não pôde esconder suas intenções? Não tente fingir que veio aqui porque sempre me amou e não conseguia me esquecer. Você veio aqui porque soube que estou divorciada, lembrou-se de como eu era bonita e achou que eu era mais acessível agora, que vim parar em Kars. Àquela altura, K estava tão envergonhado pelo seu desejo de felicidade, tão resolvido a se punir por sua insolência, que imaginou Ipek proferindo a mais cruel das verdades. O que nos liga é o fato de que ambos diminuímos nossas expectativas em relação à vida. Mas quando ela falou, disse algo muito diferente do que ele imaginara. Eu sempre soube que você daria um bom poeta, disse ela. Eu queria cumprimentá-lo pelo seu trabalho. As paredes da confeitaria, como as de todas as casas de chá, restaurantes e saguões de hotel da cidade, eram decoradas com fotografias de montanhas.
Não as belas montanhas de Kars, mas as montanhas da Suíça. Empilhados nas vitrines do balcão, havia tabuleiros de chocolate e de roscas doces, cujas superfícies e coberturas untuosas brilhavam à luz fraca. O velho garçom, que acabara de lhes servir o chá, agora estava sentado junto à caixa registradora de frente para a mesa de K e Peck, mas de costas para os outros fregueses e assistindo todo contente a um filme na televisão da parede, depois de aumentar o volume para conseguir ouvir. K, ansioso para evitar os olhos de Peck, concentrou toda a sua atenção na televisão. Uma atriz turca, loira, de biquíni, corria na areia perseguida por um homem de bigode farto. Naquele instante, o homenzinho que estava sentado na mesa escura no fundo da confeitaria pôs-se de pé e, apontando um revólver para o diretor do Instituto de Educação, murmurou algumas coisas que K não conseguiu ouvir. Quando o diretor respondeu, o revólver disparou, mas K só entendeu o que se passava depois. O revólver quase não fez barulho nenhum. Quando viu o corpo do diretor sacudir-se violentamente e cair da cadeira, K percebeu que o homem levara um tiro no peito. Vendo o horror estampado no rosto de K, Peck se voltou para ver o que acontecera. K olhou para o lugar onde o garçom se encontrava um minuto antes, mas ele não estava mais lá. O homenzinho, ainda no mesmo lugar, continuava apontando a arma para o diretor, que jazia no chão. O diretor ainda estava tentando dizer-lhe alguma coisa, mas com a televisão num volume tão alto era impossível entender o que ele dizia. O homenzinho enfiou mais 3 balas no corpo da vítima, dirigiu-se à porta atrás de si e desapareceu. K não vira seu rosto. "Vamos embora", disse Peck. "A gente não deve ficar aqui." "Socorro!" disse K numa voz aguda e fraca. Em seguida acrescentou: "Vamos chamar a polícia." Mas ele não conseguia mover um músculo. Instantes depois, ele estava correndo atrás de Peck. Quando passaram a toda velocidade pelas portas duplas da confeitaria e desceram a rua pelas escadas, não viram ninguém. Chegando à calçada, cheia de neve, começaram a andar bem depressa. "Ninguém nos viu sair", disse K consigo mesmo. Isso lhes trouxe um certo alívio, porque agora ele se sentia como se fosse o assassino. Isso era o que conseguira, como merecia, por ter pedido Peck em casamento de forma tão abrupta. Só de lembrar, encolheu-se de vergonha. Não conseguiria olhar ninguém nos olhos. Os temores de K não se tinham dissipado quando eles chegaram à esquina da avenida Kanzin Karabekir. Embora os disparos lhes tivessem dado um segredo para compartilhar, e ele estivesse contente por ter essa intimidade silenciosa com ela. Mas a luz que brilhava nos engradados de laranjas e de maçãs em frente à galeria Halil Passa e aquela da lâmpada nua refletida no espelho da barbearia ao lado, K ficou assustado de ver lágrimas nos olhos de Peck. O diretor do Instituto de Educação estava barrando a entrada de moças de cabeça cobertas nas salas de aula, explicou Peck. Foi por isso que o pobre homem foi morto. "Vamos contar à polícia", disse K. Ainda que se lembrasse de que, em outros tempos, quando ele era do movimento estudantil, isso teria sido impensável. "Não é preciso. Eles vão descobrir de qualquer forma. Provavelmente eles já estão sabendo. O diretório do Partido da Prosperidade fica no primeiro andar daquela galeria." E Peck apontou para a entrada do mercado. "Conte a Mutar o que você viu, para que ele não se surpreenda quando o MIT o prender. E tem mais uma coisa que preciso lhe dizer. Mutar quer casar comigo novamente. Portanto, cuidado com o que diz." "Não estou tomando muito tempo do senhor?" A primeira e última conversa entre o assassino e sua vítima. Quando diante de K e de Peck o homenzinho da confeitaria Vida Nova atirou na cabeça e no peito do diretor do Instituto de Educação, este levava consigo um gravador escondido. O aparelho, um Grundig importado, fora preso ao seu peito com fita adesiva pelos zelosos agentes da seção local do MIT. O diretor recebera inúmeras ameaças depois de proibir o ingresso de jovens de manto nas salas de aula. Quando os agentes de segurança civis que acompanhavam as atividades dos fundamentalistas confirmaram que essas ameaças eram sérias, a seção local entendeu que era tempo de dar alguma proteção à potencial vítima. Mas o diretor não quis saber de ter um agente seguindo-o a passos pesados, feito os de um urso. Embora se considerasse como pertencendo ao campo político secular, acreditava no destino, como qualquer homem religioso. Ele preferia gravar as ameaças de morte para que mais tarde os culpados fossem presos. Ele entrou na confeitaria Vida Nova num impulso para comer um daqueles croissants de nozes de que tanto gostava. Quando viu o desconhecido se aproximar, ligou o gravador como se já se tornara um hábito em tais circunstâncias. O aparelho foi atingido por 2 balas, o que não foi suficiente para salvar-lhe a vida. Mas as fitas ficaram intactas. Anos depois, consegui uma transcrição com a viúva do diretor,
cujas lágrimas ainda não tinham secado, e com sua filha, que então se tornara uma modelo famosa. Olá, senhor. O senhor me reconhece? Não, acho que não.